que a estrutura dos relative pronomes, né? Relative pronomes 3, é o uso de whose, certo? Então, o que é esse whose aqui? A tradução dele, né, vai ser alguma coisa do tipo cujo ou cuja, certo? Então, vamos dar uma olhada. Usa-se whose com qualquer antecedente. Isso aqui significa o quê? Que não importa se a gente está falando de animal, objeto, né? Pessoas, qualquer antecedente. Não podendo ser omitido. Ou seja, você não pode deixar ele de fora da frase, nem substituir ele por that. Certo? E normalmente esse whose, pessoal, vai indicar posse. É isso? Vai indicar que alguma coisa é de alguém. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. I have met a woman whose son is a rock singer. Ó, eu conheci uma mulher cujo filho é um cantor de rock. Vocês estão entendendo? Ó? Tem uma certa ideia de posse aqui. Porque a gente está falando que essa mulher, ela tem um filho. Não é isso? Vamos para a próxima. Ó. The dog whose leg is broken is Mary's. Ó, o cachorro cuja perna está quebrada é de Mary. Veja que aqui, ó, nós temos um cachorro e esse cachorro ele tem uma perna. Tem uma ideia de posse. Então, sempre depois de whose, a gente já pode perceber aqui, vai vir um substantivo, certo? Vai vir um substantivo. Esse substantivo é o quê? É um objeto, uma coisa que alguém possui. Não é fácil? Sempre é isso. Veja aqui, ó, Grace. Aí aqui vai ter a vírgula, né? Tipo, acho que é aposto que chama isso aqui. Grace, cujo marido é americano, não fala inglês. Então, ó, nós temos Grace e nós temos o husband, que é o marido. Certo? Então esse marido pertence a quem? A Grace. Não tem uma ideia de posse. Usa-se somente that. Então a gente não usa mais nada, só o that. Quando houver antecedentes diferentes. A gente viu que o that ele é usado tanto para animais, como objeto, como pessoas. Mas se houver antecedentes diferentes, a gente só pode usar o that. I know the writers and the books that he mentioned. Ó, eu conheço os escritores e os livros. Nós temos escritores como antecedente. Escritores são pessoas, né? Esses são seres humanos. E nós temos livros, que são objetos. Então, quando eu digo que eu conheço tanto os escritores como os livros, eu estou dizendo que eu conheço pessoas e objetos. Aí, para mim resumir isso que já foi falado num pronome relativo, eu tenho que usar that. Por que that? Porque se eu usar who, fica errado. Porque tem livros. Livros não é who, não é pessoa. E se eu usar o it, que a gente viu na aula passada, que é para objetos e animais, fica errado porque aqui tem pessoas. Então, nesse caso, você vai usar o that, que é o que pode substituir os dois. Ó. Certo? Vamos para a próxima. Após the first, the last e superlativos. Ó, the first significa primeiro, the last o último, e os superlativos a gente já estudou, né? São aquelas palavras que a gente quer dar uma ênfase maior assim. Falar que ele é o maior de todos, o menor de todos. Então dê uma olhada. Ó. This is the first time, essa é a primeira vez que I see her in this room, que eu a vejo nessa sala. Então, the first tá aqui, ó. Então, usa that. He is the strongest, tá aqui, ó, é superlativo. The strongest, o mais forte. Ele é a pessoa ele é a pessoa mais forte que eu conheço. Então, aqui você vai usar that, não pode usar who I know. That I know, certo? Após all, some, every e any.
no e seus compostos. Então essas palavrinhas aqui, every, any, no, a gente já estudou, né? Algumas delas, some, any, every e no, nos pronomes indefinidos. Então nesse caso aqui, quando aparecerem esses, a gente vai usar sempre that. He received everything that you sent him. Ele recebeu tudo que você mandou para ele. Então, ó, tem every aqui, usa that, não pode usar os outros. Nothing, que é o derivado de no, ó, no, mais o thing, que é coisa, nada, nenhuma coisa, nada. Nada do que ele disse é verdade. Pronto. Então aqui tem algumas notas, né, ó. That pode ser omitido quando tiver função de objeto do verbo. This is the first time she arrives late. Essa é a primeira vez que ela chega atrasada. Então aqui pode omitir o that se ele tiver a função de objeto do verbo. O that aqui ele está funcionando com quem? Né, ó. This is the first time that she arrives late. Essa é a primeira vez que. Esse que está se referindo a quê? Está tendo a função de objeto do verbo chegar. Orações entre vírgulas. Quando a oração subordinada não for essencial para o significado da oração, ela vem entre vírgulas. O pronome relativo não pode ser omitido. Não pode usar o pronome that para introduzi-la. Então aqui tem dois exemplos, ó. The Titanic, which was a big ship. Então, essa expressão aqui, ó, tá explicando o que é o Titanic. Não é isso, ó? Então, não pode omitir o pronome. Você não pode omitir essa palavra aqui. Por quê? Porque você não pode usar o pronome that para introduzi-la. Você não pode criar uma frase só com isso aqui. Separar. Né? Você diz, o Titanic, que foi um grande navio, colidiu com um iceberg. Então isso aqui é só uma explicação do que é Titanic. Kennedy, who was an American president, died in Dallas. Então, ó, Kennedy, que foi um presidente americano, tá entre vírgulas. Ó. Quando tiver entre vírgulas, você não pode omitir o pronome, esconder ele, certo? Então, Kennedy, que foi um presidente americano, morreu em Dallas. Certo? Então, essa é a estrutura. Aí vocês tinham essa atividade para responder. Complete com todos os pronomes relativos possíveis. Aqui é o seguinte, está pedindo para você completar com todos os possíveis, mas vocês podem colocar só um, contando que fique certo, certo? Então, ó, William Shakespeare was an English author, wrote Romeo and Juliet. Então, ó, aqui está entre vírgulas a oração. E essa expressão aqui, ela vai explicar quem é esse cara aqui, William Shakespeare. Então, William Shakespeare, que foi um autor inglês, escreveu Romeu e Julieta. Então, aqui, ó, tá entre vírgulas, vai se encaixar essa explicação aqui, ó. Certo? Então, William Shakespeare é uma pessoa. A gente pode omitir? Deixar em branco? Não, porque quando tiver entre vírgulas, a gente não pode omitir. É isso? Então a gente vai colocar aqui who, porque a gente está falando de uma pessoa. 2. The theory of relativity changed the course of modern science. Então aqui, ó, nós temos outra oração. Não é isso? Entre vírgulas, que está dando mais informações sobre a teoria da relatividade. Foi pensada por Einstein. Então aqui a gente vai dizer which, né, que é uma teoria da relatividade, não é uma pessoa. Então usa which. Ok? Aí você vai tentar responder as outras aí. Na letra B é só para marcar. Então é mais fácil, né? Então aqui, ó, Einstein. Theory is very famous. Was not American. Então Einstein, cuja teoria é muito famosa, aqui é onde entra o cujo, ó. Letra C. Porque a gente está dizendo que essa teoria aqui pertence a Einstein. Não é isso?
Então, Einstein, cuja teoria é muito famosa, não era americano. Então, vocês vão marcar aí. Lembrando que esse X aqui, ó, é quando não precisa usar nada, quando pode omitir. Certo? Letra C é para você sublinhar todas as possíveis, todas as corretas possíveis. Robert Redford was the first movie star. Então, Robert Redford foi o primeiro artista de filmes. I've met personally in Hollywood. Que eu encontrei pessoalmente em Hollywood. Então, a gente tá falando de que aqui, ó? The first. Lembra? Quando aparece esse the first, o que é que a gente faz? Ó, vamos voltar aqui para relembrar. Espera aí, foi voltar a coisa. Aqui, ó. Quando aparece the first, that pode ser omitido quando tiver a função de objeto do verbo. Aqui, ó. This is the first time that você pode omitir. Não é isso? E vai usar that, ó. The first time, that. The strongest person, that. Então a gente já viu que é that que usa. Então aqui a gente vai circular o that. That I've met person in Hollywood. A weekend on a desert island. Uma semana numa ilha deserta. This is all I want now. This is all that I want now. This is all I want now. Pode omitir? Pode. Certo? Então você pode usar that, pode omitir. This is all which I want now. Pode usar which? Aí você vai olhar lá se pode, certo? Então a atividade tá simples, tentem resolver aí.